Como eu já passei para vocês o que é pesquisa, né? Inclusive foi o que caiu na, na atividade da N1, foi só uma questãozinha do que é pesquisa. A partir de agora, nós vamos pegar cada etapa, passo a passo, do que se faz para fazer pesquisa. Para quem já assistiu às aulas anteriores que estão no YouTube, pegou o livro e deu uma lida, né? Já tem uma noção ali, mais ou menos, do que eu já falei, né? Tudo que você vai fazer, você tem que ter um ponto de partida, né? E a pesquisa não é diferente. Então, toda vez que eu falar um pouquinho de cada pedacinho da pesquisa, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício, tá? Esse exercício, às vezes, é só de pensar e raciocinar. Você não precisa pegar assim, vou escrever. Não. Se vocês quiser escrever, melhor, porque depois, quando você for escrever o seu projeto, você já tem ele por escrito. Mas que se você quiser ir parar 5 minutos do seu dia e pensar nisso que eu estou pedindo, já é um exercício, entendeu? Já é uma grande coisa. É o início de começar a fazer ciência. Eu quero, se vocês pegarem ali e olharem todos os nomes da disciplina, ela varia um pouquinho de cada curso, mas a disciplina é metodologia científica, né? O nome da disciplina é metodologia científica. Às vezes tem alguma coisinha diferente ou outra, mas o que ela trata é a mesma coisa, tá bom? Então, o primeiro exercício eu já passei para vocês, lá para quem assistiu o vídeo da aula da semana passada. Eu posso repetir agora, tá? Já vou abrir aqui, repetir. Só um minutinho, tá, pessoal? Então, pessoal, o primeiro vamos lá, sobre o ato de pesquisar. O primeiro exercício é o quê? Dentro da área de vocês, né? Seja ADS, contábeis, físio, biomedicina, odonto, vocês vão fazer um recorte de uma área. Qualquer área que seja, tá? Pode ser que você tem mais afinidade, que você já tem ouvido falar, qualquer área, você vai fazer um recorte, tá? E aí você vai fazer uma pergunta sobre isso. Professor, mas você está já exigindo demais da gente.
É assim que começa, tá? Se você, dentro de uma sub-área, né, de uma sub-área do seu curso, não consegue fazer nenhuma pergunta, achar algum problema que deva iniciar uma pesquisa, você precisa fazer o quê? Ler e observar mais, tá? São três pontos que você pode fazer, tá? Além de ler, observar, você pode conversar com alguém, trocar ideias, sabe? Reunir com alguém, lógico, reunir respeitando, né, o distanciamento. Então você pode fazer dessa forma. Então, sei lá, vamos pensar aqui, vou pegar um nome aqui, Yasmin. A Yasmin está lá pensando assim, o que eu posso fazer aqui? Ela vai lá, ela vai buscar mais ou menos um texto, um material sobre o assunto que é da área do curso dela, e ela vai se perguntar: como vocês estão começando agora, muitas vezes a resposta já exista, né? Então, mas fica aqui o exercício, né? Às vezes vai que vocês acabam desenvolvendo uma pergunta maravilhosa aí que dá uma baita de uma pesquisa. Mas você precisa ter isso em mente. A Yasmin é da biomedicina, né? Olha que legal, acertei na biomedicina. Fácil. Vamos pegar lá a Yasmin, que é da biomedicina. Eu falo assim que é mais fácil dar exemplo da biomedicina porque eu sou biólogo, então, assim, algumas coisas acabam sendo bem próximas. Sei lá, digamos que Sim, até porque a biomedicina é uma área de pesquisa também, né? Sim, justamente. A biomedicina acaba voltando mais para a área da saúde humana, né? A biomedicina é como se pegasse um pedaço da biologia e ampliasse, abrisse um leque, né? Porque a biologia é gigantesca, né? Eles estudam tudo que é vivo, né? Então, na biomedicina a gente estuda interações de parasita hospedeiro, né? Como a parasitologia, né, doenças infecciosas e tudo mais. Vamos dar um exemplo que está em alta aí. Digamos que a Yasmin quer desenvolver uma vacina. Para começar a desenvolver essa vacina, ela precisa ter uma pergunta, né? Ou ela quer desenvolver um estudo sobre vacina. Amém. Ela quer desenvolver um estudo sobre vacina. Digamos que a Yasmin consiga dados, pessoal, estou supondo, tá? São suposições. A Yasmin consiga dados da vacina russa, da vacina chinesa e da vacina estadunidense. E aí ela tem lá todos os dados que foram os profissionais da saúde coletaram, né? Ela pode entrar em contato com eles assim, olha, vocês vão coletar tais dados, vocês vão ver número de recuperados, número de pessoas que morreram, número de pessoas que ficaram graves mesmo tomando a vacina, número de pessoas que não tiveram nem, né, o que se espera a vacina, né? A pessoa fica imune, pessoas que ficaram imunes à vacina. E aí a pergunta vai ser o quê? Ela pode fazer várias perguntas em cima dessa área da biomedicina, entendeu? Qual área que é? Infectologia. Então, ela pegou uma grande... Estou dando um exemplo, porque a biomedicina eu tenho mais conhecimento, né? Um pouquinho de odonto e quase nada de físio e nada de ADS e contábeis. Mas o geral eu estou dando o geral para vocês enquadrar no curso de vocês. Então você vai pegar lá biomedicina, uma grande área, né, um curso, e vai destacar uma área, uma sub-área. Qual que é essa sub-área? Infectologia, que é dentro da infectologia, aí ela faz a pergunta dela, né? Qual é a efetividade das vacinas? Qual é a vacina mais efetiva? E aí, assim, eu vou já adentrar numa área que o pesquisador, ao perguntar,
ele já cria uma hipótese. Ele já tenta responder a pergunta antes de aplicar a pesquisa. Isso é natural. Isso a gente chama de hipótese. Quem leu o texto lá viu. Vamos dar exemplo. Digamos que a vacina dos Estados Unidos é a mais efetiva, porque ela aplicou mais estudos, ela fez testes em mais pessoas, enfim. Ou é a chinesa, ou é a Rússia por algum motivo. Entendeu? Então, isso é uma hipótese. Então, primeiro exercício é o quê? Escolher a área. Segundo exercício, fazer uma pergunta. Achar um problema dentro da área de estudo de vocês, uma sub-área, e transformá-lo numa pergunta. No decorrer dessa semana, vocês podem, né, escrever essa pergunta e mandar para mim. Né? Professor, eu acho que é assim, eu vou lá e respondo, pode dar continuidade ou você reformula. Isso não é bem uma pergunta, porque se vocês verem no texto lá, fala que o como não serve, né? Tem que ser outro tipo de pergunta. Por exemplo, aqui, deixa eu abrir aqui. Então, o problema pode ser apresentado em código de pergunta, vamos lá, questionamento. Só um pouquinho que eu estou procurando aqui. Então, nem toda pergunta pode se enquadrar num problema científico, tá? Tem que ver exatamente como essa pergunta, tá? Como, por exemplo, serve o seguinte: como fazer para aumentar o nível de aprendizagem de criança com desnutrição? Esse como vai limitar a noção de quão científico é. Aí vai haver um problema, por isso há necessidade de refazer a pergunta e dizer assim, fazer a pergunta de forma diferente. Quais os possíveis efeitos da desnutrição em crianças em fase de letramento? Então você tem que ver bem assim, tá, às vezes a gente faz uma pergunta e às vezes essa pergunta não está bem, como que fala, bem elaborada, tá? Então a gente tem que ver certinho como vai ser feita a pergunta. Pessoal, eu mandei para... Tira uma dúvida. Pode falar. Essa aula ela é mais ou menos o início do pré-projeto, uma orientação para o pré-projeto? Sim, aquilo que vai te ajudar a fazer trabalhos científicos. Então, é tipo assim, porque eu já estou terminando o TCC, entendeu? Você já está terminando o TCC? Eu já estou no 9º semestre, já estou Olha. finalizando. E você não É tinha isso que eu quero cursado entender. ainda metodologia? Então, isso foi um erro da faculdade, né? A gente sempre falou com ele, sempre conversou, porque eu sou da primeira turma. Ah, tá. Então, tinha os problemas institucionais. E eu já estou finalizando meu TCC. Aí, Já tipo até assim, não tem apresentamos uma vez sentido o para mim. TCC. Entendeu? Então, Não tem sentido. não, tem sentido sim, porque é o seguinte, você vai utilizar o conteúdo dessa disciplina mais para o final, porque é o seguinte, a gente está começando, início da disciplina, a gente está começando lá do básico, entendeu? Lá, do básico não, do início, né? A metodologia científica, ela vai ensinar você como eu estou falando, de você fazer o requadro da área, que você já deve ter feito há muito tempo atrás, fazer a pergunta que talvez você começou essa pesquisa sem nem mesmo fazer essa pergunta, né? Eu até quero depois conversar com você. Se você quiser que eu te ajude com alguma coisa, eu posso ajudar. Porque você está em outra, como que fala? Engrenagem. Você já está na quinta marcha, enquanto o pessoal está na primeira.
entendeu? O pessoal está engatando a primeira e você já está lá na quinta. Então, talvez Já se tá você... mais avançada, né? se vocês quiserem depois conversar comigo, vocês que são mais adiantados, eu posso ajudar vocês com relação à formatação, bibliografia, que é o final. Porque às vezes o pessoal fica muito achando que a disciplina ela é assim. Essa disciplina é só para ficar colocando na norma da BNT. Não. Colocar na norma da Porque, BNT é um cereja do bolo, tá? aham, Você vai bater o bolo, vai fazer a receita, fazer cobertura, nananana, e no final você coloca a cereja lá. Aqui é mais ou menos isso. Então, as normas da BNT, como eu havia falado naquela primeira aula para quem participou, elas acabam, como que fala, mudando todo ano, e você pega uma receitinha de bolo e vai e faz. E a metodologia científica, ela vai além, entendeu? Ela vai te dar o passo a passo para você para você desenvolver ciência, né? No mínimo que você vai fazer são trabalhos científicos. Você pode fazer trabalhos para publicação em congresso, que você já deve ter feito, como você está terminando. Trabalhos mesmo, os próprios trabalhos que os professores pedem, né? No caso da biomedicina, eles têm TCC1, TCC2, TIC, então eles vão fazendo então, a gente já fez todas essas, nós já estamos só no TCC2, Qual que é o seu curso? fisioterapia. Fisioterapia. Tem Então, colega que já está tudo pronto, já só então, esperando apresentar a segunda etapa. Então, a apresentação também faz parte, né? A forma da apresentação também é algo que nós vamos discutir aqui. Então, vocês já fizeram tudo, então vocês estão mais na fase da formatação. Aí, se vocês quiserem uma ajuda, eu posso dar para vocês. Mas aqui nós não podemos atropelar, né? Essa disciplina ela tem mais de 130 alunos matriculados, então Sim, sim. eu preciso. Tem muito Não, tá primeiro e certo, segundo claro. semestre. Na verdade, fez muita falta para nós, né? Não Então, era que é coisa realmente para o início da graduação, mas justamente. é só para tirar uma dúvida que eu tô Não, mas ficando. Aqui realmente eu estou começando quando a pessoa vai fazer o pré-projeto, né? Que ela está naquela fase bem embrionária para desenvolver e amadurecer, para depois ir lá desenvolver o TCC, seja ele por revisão bibliográfica, seja coleta de dados. Vocês da fisioterapia devem ter muitas formas de coleta de dados muito interessantes, de recuperação, né? Por exemplo, sei lá, um acidentado de moto, como que ele se recupera melhor? Vamos aplicar uma pesquisa. Enfim, deve ter muita coisa legal fazendo fisioterapia. Aham. Ah, E então, esses tipos de pesquisa todos eu vou ensinar aqui para vocês. Porque eu quero aham, ensinar vocês a fazer pesquisa, não ficar formatando a BNT. Isso daí é só aham. um pouquinho, né? Eu quero que vocês tenham um pensamento científico. Nem todos vão Entendi. seguir para a área, né? Alguns talvez queiram, pouquíssimos, mas vocês têm que saber, principalmente por causa do TCC, que é o que vai alavancar o trabalho de vocês. Tá bom. Tá Obrigada, bom? professor. Qualquer dúvida eu estou aí, tá? Tá, ok, obrigada. Então, pessoal, dando a continuidade, eu tenho aqui um documento que eu abri que é meio que um mapinha. Eu extraí de um trabalho em inglês e passei para o português e ele é muito bom. É muito bom esse resumo. Eu usei até no meu doutorado isso aqui. Assim, lógico, no doutorado a gente acaba aprofundando mais em determinados itens ali. E por coincidência, na minha banca, um dos autores foi parte da minha banca. Então, é um trabalhinho que ele ensina a você voltar lá atrás, no início de como que é uma pesquisa, porque às vezes nós, ou doutorandos, ou profissionais já da pesquisa, professores universitários ou pesquisadores, a gente está tão acelerado lá na frente que a gente esquece que tem um molde que você pode seguir. Então, eu já vou dar para vocês isso, que vai ser muito legal para quando surgir alguma dúvida.
Quando às vezes falar, por exemplo, sei lá, a Cássia está pensando lá, que etapa que eu estou aqui? Eu estou na pergunta, eu estou na metodologia, onde que eu estou aqui? Deixa eu voltar lá naquele mapinha. Ah, isso aqui leva a isso, eu vou compartilhar com vocês, tá? Só um minutinho. Aí vocês me dizem se vocês estão vendo, tá, o guia aqui. Apareceu? Deve ter aparecido quando ele está a compartilhar ecrã. Sim. Sim? Tá. Então, assim, se você olhar do lado esquerdo, aqui tem o tamanho dele total. E aqui embaixo ele tá assim, mais com um zoom aqui, tá? Então, o que é isso? É um guia para o pensamento estatístico combinado com método hipotético dedutivo. Assim, nossa, quanto nome de estatística dedutiva. Esquece a estatística, porque o curso de vocês tem estatística mesmo. Então, eu não estou aqui para dar estatística, porque quando há coleta de dados, não adianta, a estatística entra. A não ser que seja até um trabalho de... Dá para aplicar estatística em trabalho de revisão, mas talvez não vai ser o caso de vocês. Mas eu quero que vocês se atentem a essa partezinha aqui. O método hipotético dedutivo, tá? Então, antes de você começar uma pesquisa, você tem que ter a teoria daquele assunto. Então, por isso que é bom você já ler sobre aquilo. Então, eu sei lá, a Ellen aqui, digamos que ela estivesse começando ainda, ela já está adiantada, mas digamos que ela esteja começando. Vamos dar exemplo da outra pessoa aqui, a Cássia. A Cássia está começando e ela precisa da teoria. Onde você vai buscar? Onde você vai buscar essa teoria? Nos livros, nos artigos, né? Lembrando que o ideal de artigos que vocês devem ler são artigos de revistas indexadas, tá? Você não pode pegar assim qualquer reportagemzinha que você acha na internet e levar como conteúdo correto sobre o assunto, tá? Tem muito artigo em português, tem em inglês, né? Depende da área que você trabalha, a maioria é em inglês, mas ainda tem coisas em português, material em português. Essa sua teoria, ela vai levar a uma construção do conceito, tá? Uma construção conceitual. O que é a construção conceitual? Né? É você organizar as ideias na sua cabeça, né? Você tendo a teoria, você consegue criar conceito, criar ideias na sua cabeça e refinar e melhorar tudo isso, que leva ao refinamento. E o refinamento também leva à teoria. Então é meio que um ciclo vicioso aqui. Mas a gente não fica só nesse quadradinho, a gente desce mais aqui e tem uma conexão da teoria com a observação. É muito importante você observar, né? Quando você vai fazer a pesquisa, você precisa estar atento a tudo que tem à sua volta, né? Então, se eu sou um pesquisador que tenho a teoria, mas eu não sou observador, às vezes a borboleta... tinha um professor que falava para mim, professor de zoologia, ele falava, as oportunidades são como borboletas raras, elas passam uma vez na vida e nunca mais. Então, às vezes a borboleta rara passou e você, não peguei. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo. Não foi assim, lógico. Eu não iria descobrir isso porque eu não estava pesquisando isso. Mas, durante o meu doutorado, eu estava pesquisando espécies de anfíbios, né? Eu trabalho com anfíbios, para ser mais exato, com anuros, né? Que são sapos, rãs e pererecas. E no meu doutorado eu trabalhava com um gênero de pererecas. E uma dessas pererecas foi descoberto no ano passado que elas têm a habilidade de emitir bioluminescência.
Isso só era encontrado, para vocês terem uma ideia, em águas vivas, em animais marinhos. Até onde se sabe, o único vertebrado terrestre que emite bioluminescência é essa uma espécie que tem no Brasil, tem na Argentina, tem na América do Sul. Essa é uma espécie de perereca que era uma das espécies que eu trabalhava durante o meu doutorado. Às vezes, quem sabe, né? Quem sabe, eu sei lá. Na verdade, eu tenho certeza que esses pesquisadores descobriram isso por meio que um golpe de sorte, né? Quando a gente marca os anfíbios com uma substância chamada elastômero e a gente vê ela pela luz negra. Possivelmente, o que eles fizeram? Marcaram e depois, na hora de procurar, a gente marca para ver depois o deslocamento dos anfíbios e tal, onde que ele foi e tal, se ele foi para outro lugar, a gente acha ele lá, porque ele está marcado. E como que a gente vê se ele está marcado? Com a luz negra. Bate a luz negra, parecido com aquele, quando o pessoal faz no dinheiro, sabe? Aquela luzinha negra que a moça, até na balada, usa. Você não vê nada, quando joga a luz negra aparece. Possivelmente foi assim que eles descobriram. Só que daí, descobriram e foram aprofundando. Antes de lançar a notícia, eles falaram, não, vamos fazer um trabalho histológico e tal e tal. E aí foi isso que aconteceu. E eu falei, poxa, que legal, a espécie que eu trabalho é a única espécie que tem bioluminescência conhecida hoje. Tá? Voltando para lá, vamos voltar. Ver se foi. Foi. Dando continuidade, se não estiver aparecendo, vocês falam. Se não, pode ficar quieto. Então, quando você observa, você levanta questões, como eu disse, a pergunta. Você encontra problemas, tá? Quando eu falo problema, não é algo negativo. Problema é algo que eu posso resolver ali, né? Quando fala problema da pesquisa, não é problemas que a pesquisa tem, é problemas que levam à pergunta, né? Essas são as que vão levar a uma hipótese científica. No caso de vocês, óbvio que é uma coisa um pouco mais difícil de se criar, mas é interessante vocês já exercitando, né? As hipóteses científicas que vão levar a predições. Aí isso daqui para frente já é outra conversa, que já entra a estatística, mas a gente pode ficar até aqui, das predições. Pessoal, basicamente a nossa aula de hoje, eu queria vir até aqui, até predições, para a gente finalizar aqui e dar continuidade a partir do próximo conteúdo, tá? Então, eu espero que eu tenha dado uma ajudado a organizar as ideias na cabeça de vocês. Sempre é bom fazer o exercício, tá? Porque eu ainda estou me informando se essa disciplina vai ter prova, porque normalmente ela não tem no presencial. Então nós vamos ver se ela vai ter prova. Eu não quero que ela tenha, eu quero que ela tenha um trabalho para vocês irem exercitando e fazendo, tá? Mas isso daí a gente vai ter a resposta daqui uns dias ainda não tem essa resposta, tá? Eu peço aos líderes, os representantes de turma que estão aqui, que repassem sempre a informação. Eu não posso ter um grupo com todos os alunos dessa disciplina, porque como eu disse, são mais de 130 alunos, e imagina um grupo com questão de gente, não ia ser legal. Então, eu tenho um grupo com os representantes. Os cursos que o coordenador me passou, o contato do representante, ou que algum aluno me passou, estão lá. Se a pessoa não está lá, é porque não me mandaram o contato do representante, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal?
Tudo bem, Jane, pode falar. Tudo bem? Ficou, professor, eu deixei para o final, porque eu entrei um pouquinho atrasado, então eu não quis atrapalhar. Tá. Mas eu fiquei com dúvida em relação ao que o senhor está pedindo sobre esses exercícios. Eu não consegui ainda o que o senhor está pedindo, não consegui assimilar o que realmente o senhor está pedindo. Jane, qual é o seu curso? Ciências contábeis. Contábeis. Então, você sabe que ciências contábeis é um tipo de ciência, né? É uma exata, é uma ciência exata, como a matemática, né? Várias outras, a química, a física são ciências exatas. Sim. Então, muitas vezes vocês trabalham com o quê? Com dados, né? Dados coletados, por exemplo, financeiros, né? Que trata caixa de empresa, de indústria, de comércio, enorme deve ser, né? Como eu disse, meu conhecimento é limitado. Então, Jane, você vai pegar dentro das ciências contábeis, que é o seu curso, e você vai destacar uma área, você vai tirar uma área que você seja mais afim dela, né? Se você não sabe, você vai ler, vai procurar, vai atrás, entendeu? Assim, na graduação, sempre a gente leva as coisas um pouco mais, como que eu digo, o aluno andar com as próprias pernas. Então, Jane, o que você vai fazer? Ah, não sei quais são as sub-áreas da Contábeis. Meu Deus, aí você vai lá ler. Ou vai conversar com algum colega, ou vai procurar algum professor, mas você descobre. Digamos que, sei lá, tem uma área lá que é mais voltada para o pessoal que faz declaração de imposto de renda. Dentro daquilo ali, dentro daquela sub-área, eu vou achar um problema na minha cabeça, tá? Lógico, a partir do conteúdo que eu li. Vou imaginar um problema que tem dentro disso daí para eu aplicar uma pesquisa. Porque uma pesquisa, o que move uma pesquisa é sempre uma pergunta. Como eu sempre falo para vocês, eu falei até na aula lá. Muitas vezes essa pergunta nem é respondida. Não, a pergunta de praxe tem que ser respondida, mas às vezes a pergunta é respondida, mas eu crio mais 5. Não tem problema, o que importa é que eu respondi aquela pergunta. Entendeu? Então, isso é algo que é da pesquisa mesmo. Pode falar. Não, pode falar, eu estou escutando. Não, é que eu tinha destacado aqui, ó. Ó, eu vou ler um trechinho aqui que eu na aula do vídeo gravado eu deixei bem destacado lá para vocês, ó. Então, quando a pessoa tem meio que um intuito, né? Esse intuito de pesquisador não é uma característica apenas de alguns poucos iluminados, de pessoas que têm uma iluminação divina, não. Toda e qualquer pessoa lendo, observando e questionando-se pode chegar a uma pergunta que ajudará a compreender um aspecto da realidade. Então, eu dei o exemplo lá da Yasmin fazendo a pesquisa sobre a vacina, mas você pode aplicar uma pesquisa sobre o que você quiser dentro da área da contabilidade, Da contabilidade. das contábeis, né? Então, digamos assim, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, sei lá, o caixa financeiro daquela empresa lá não está batendo, está dando problema, não sei o que, não sei o que. Isso acontece com a empresa A, B, C, D e E. O que acontece? Né? Vamos aplicar, fazer uma pergunta, né? O que leva a alterações no final do caixa que não está batendo? Aí eu vou aplicar, vou fazer da forma que seja, né? Uma metodologia para resolver isso aí, entendeu? No caso de vocês e do pessoal de ADS, muitas vezes a pergunta é bem aplicada. A pesquisa ela pode ter uma abordagem básica,
só de responder questões sobre a natureza. Por que o céu é azul? É uma pesquisa, é uma pergunta. Por que o cachorro levanta a perninha quando ele anda? É outra. Agora, no caso de você ali, não. Eu tenho uma aplicação, entendeu? Está havendo problemas com relação a, sei lá, alguma coluna lá que nunca bate. Eu vou aplicar uma metodologia. O problema eu tenho, faço uma pergunta. Por que nunca fecha o balanço dessas empresas nessa área? Enfim, não sei. O que importa é que você vai desenvolver essa pergunta. Tá, agora eu já entendi. Já Entendeu? tem um norte agora, tá? Tem o norte. É bom a gente fazer esses encontros para isso. Entendeu? Então você já escolhe, faz o requadro, né? Recorta um pedaço da aula da sua área, pega uma sub-área e ali você faz uma pergunta. Para depois a gente dar continuidade, que vai ser um outro exercício que eu vou dar para vocês. Então, esse exercício de hoje, a gente entrega para o nas outras aulas, como é que é? Não, é um negócio para você colocar no caderno mesmo. Entendi. Isso daí é uma coisa para te orientar, porque quando você começar a sua pesquisa, você já vai ter uma noção disso aí. Você já vai estar com um adiantamento, você já vai saber como fazer, entendeu? Às vezes você não vai fazer no seu TCC exatamente aquilo que você se perguntou agora, mas você já sabe como faz, entendeu? Por mais que você vá fazer uma revisão de literatura, que a maioria que as pessoas fazem, você pode ter uma pergunta na revisão de literatura também, entendeu? Mas era mais essa que eu fiz. Entrei e não quis atrapalhar. Não, tranquilo, tem que perguntar mesmo. Eu ainda acho que tem pouca gente nessa sala, porque era para ter. Tinha que ter pelo menos umas 50, né? Pelo tanto de gente que está matriculado. Tá bom, pessoal? Eu vou fechar aqui Obrigado você. Eu vou parar de gravar.